Meus amados, nós lemos um texto bíblico e eu vou fazer referência apenas do último versículo e da última palavra deste texto, que Jesus disse assim: eu venci o mundo. Vamos dizer juntos, irmãos? Eu venci o mundo. Jesus, em todos os momentos, Ele é o exemplo a ser imitado. Ele é o modelo perfeito. Ele é o varão perfeito. E o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas para nos levar a essa estatura. O Espírito Santo que está habitando em nós, está trabalhando em nós, para levar todos nós à unidade da fé, ao conhecimento do Senhor Jesus, nos levar a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Esse projeto vai ser alcançado, viu, irmãos? O projeto de Deus nunca será frustrado. Engana-se quem pensar que Deus, o projeto dele não vai alcançar. Vai alcançar, porque nenhum dos seus projetos serão frustrados. E a missão do Espírito Santo em nossas vidas é nos levar a essa estatura. Agora nós somos chamados para olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Nós não é para ficarmos, como diz, como anãos espirituais, entanguido, que não cresça, que não desenvolva, ficar do mesmo jeito. Não, existe uma carreira para ser corrida, existe um alvo a ser alcançado, existe um projeto de Deus em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus é esse exemplo que devemos olhar. E Jesus, em determinado momento, ele diz assim, faz uma grande declaração: eu venci o mundo. Aleluia. Agora colocou para nós um desafio: você também vai vencer. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos vencer o mundo também. Quando você olha para Jesus, ele diz assim: eu venci o mundo. Como foi que ele venceu o mundo? Ele veio para morrer. Ele disse: eu venci o mundo, e ele fez para morrer. Sofreu muito na mão dos seus algozes e depois morreu. Ele chegou o momento que ele disse assim: eu não tenho nenhum travesseiro para botar minha cabeça. Chegou outro momento que financeiramente ele disse assim, Pedro disse: olha, nós não temos dinheiro para pagar o imposto. Ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. Mandou buscar na boca de um peixe. Mas ele disse: eu venci o mundo. E ele se coloca para nós como modelo perfeito de ser vivido. Jesus é para nós tudo que nós precisamos ser nesta vida. Se ele disse: eu venci o mundo, ele está dizendo que nós somos capazes de vencer o mundo. Por isso ele diz assim: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, porque eu venci o mundo. Você olha para Jesus em determinado momento, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Naquele momento ele teve 3 momentos importantes na hora da sua tentação. Primeiramente, ele foi tentado a vencer a si mesmo, que a primeira coisa que deve acontecer conosco na vida cristã é vencer a si mesmo. Lá em Mateus capítulo 16, 24, diz: se alguém quiser me seguir, a primeira coisa é o que, irmãos? Renunciar a si mesmo. Jesus, o primeiro ato no momento da sua tentação foi vencer a si mesmo. Ele estava com fome, 40 dias sem comer, e aparece o diabo para lhe tentar. Se você acredita que é filho de Deus, então resolve o problema da tua fome, transforma as pedras em pães, satisfaça isso. Jesus não caiu nessa tentação. Depois ele teve a segunda tentação, só sobe no alto do pináculo e se joga lá.
Aí você vai receber o que? Aplauso das pessoas. As pessoas vão te aplaudir. Você vai ser o cara, a estrela, o artista, o fulano de tal. Imagina a pessoa se lançar num tempo dessa altura aqui, se jogar lá embaixo na hora de um culto, terminando o culto, multidões saindo da igreja, e a pessoa se joga lá em cima, cai e, como o próprio Satanás disse assim: olha, o Senhor te sustentará nas tuas mãos, tu não vai quebrar nada, porque nem um osso teu vai ser quebrado. Não foi isso que Deus disse? Não vai ser quebrado? Então pode se jogar que não vai ter problema nenhum, e as multidões vão te aplaudir. Jesus venceu isso também, o orgulho de si. Depois ele disse: olha, eu estou te mostrando os reinos, as glórias, o poder, as riquezas do mundo. Tudo isso eu te dou, se você prostrado me adorares. Quer dizer, todas as coisas que o mundo oferecia de glórias, de riquezas, de poder, de pompa, ele também venceu. Ele também não foi renúncia de si, renúncia de orgulho, renúncia do interesse pessoal, da valorização de si. Tudo ele venceu. Por isso ele chegou no final, ele disse assim: eu venci o mundo. E cabe agora a nós também ter essa mesma atitude, vencer o mundo. Quando nós vencermos a nós mesmos, e os irmãos sabem que o que Deus está olhando para nós, este Deus que é alto e sublime, que fez os céus e a terra com todo o seu poder, o seu olhar de Deus para a humanidade está procurando na terra uma classe de pessoas, pessoas que têm um coração quebrantado, um espírito contrito, pessoas que se humilham, pessoas que quebram, pessoas quebradas, pessoas humildes, pessoas que estão ali ao pé de Jesus Cristo com toda humildade. Ele está procurando essas pessoas, pessoas que se humilham. Ele está procurando pessoas que não se vangloriam de nada. Ele, possuindo tudo, é como que não tivesse nada. Possui tudo, é rico, é formado, tem título, tem isso, tem aquilo outro, mas isso não é nada. Para vencer o mundo, você tem que vencer a si mesmo, vencer seu próprio egoísmo, vencer seus interesses, seus apetites desordenados. Você chegar ao ponto de dizer assim, de não ter em nenhum momento da sua vida, da sua boca venha sair qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de reclamação, porque você está no domínio completo de Cristo, aonde a vontade de Deus ela prevalece totalmente na sua vida, e você só pode dar honras e glória para Ele, onde você jamais reclama, jamais fica chateado, jamais se acha o tal. Alguém pode até bater no seu rosto, você vai dar o outro lado, porque você tem um domínio, porque você venceu o mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele, sendo Deus, não quis por usurpação em nenhum momento ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, indo a forma de servo, e morreu a morte de cruz, indo para a situação mais baixa. Então nada mais poderia tocar, nada poderia tocar. Chegou o momento que Jesus foi levado ao patíbulo da cruz, pregado as suas mãos com duros cravos ali nas suas mãos, seus pés, as pessoas blasfemando dele, criticando, ridicularizando, desafiando ele: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas Jesus disse assim: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Eu venci. O mundo não me atrai, as coisas não me dominam, o dinheiro não me domina, os títulos não me dominam, nem a dor o dominava, porque o olhar dele estava para o futuro, como diz lá em Hebreus capítulo 12. Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto,
ele suportou a cruz. Ele tinha algo muito maior, muito mais sublime do que uma vida boa aqui na terra. Ele tinha um aplauso muito maior de Deus e de todos os milhões e bilhões de anjos do que um aplauso de uma meia dúzia de pessoas. Ele tinha uma visão muito maior. E por causa disto, ele disse: eu venci o mundo. Agora ninguém pode me inquietar. Ninguém pode arrancar de mim uma blasfêmia. Ninguém pode arrancar de mim um ai. Ninguém pode arrancar de mim uma murmuração. Ninguém pode arrancar de mim uma blasfêmia contra Deus. Não, porque não me interessa nada do mundo. Jesus entendia que ele veio ao mundo com uma missão, e ele passaria um tempo aqui, depois ele ia embora. Ele quer que a gente entenda isso. Você veio aqui para uma missão, vai passar um tempo aqui, depois você vai embora. Você não veio morar aqui na terra eternamente, você está de passagem. Então você tem que dizer: eu venci o mundo. Porque qualquer coisa desta vida, elas não podem mexer com a minha estrutura da minha fé, porque a minha fé é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. É preciso olhar para Jesus, amados, olhar para Ele e ver o que Ele viveu, como Ele viveu, o que Ele fez, qual foi a declaração que Ele disse. E você vai dizer: eu tenho que viver igual a Ele. Aquele que tem essa esperança tem que viver como Jesus viveu, tem que andar como Ele andou, tem que fazer como Ele fez, tudo é como Ele fez. Nós somos crentes para isso. Nós somos chamados para essa caminhada de fé. Fomos chamados para viver com Jesus. Somos chamados para representar Cristo na terra. Somos chamados para ser mais do que vencedores e deixar que o coração de Deus, o Pai, tenha prazer em nós. Dele saber que aqui na terra Ele pode contar com um povo. Ele pode contar com um povo que não murmura. Ele pode contar com um povo que acredita nele. Ele pode contar com um povo que o ama acima de todas as coisas. Ele pode contar com um povo que está pronto para cumprir a missão. Um povo que não baixa a cabeça. Irmãos, a gente olha para aqueles homens do passado. Você imagina 3 jovens hebreus na terra da Babilônia? Jovens que vieram decepcionados porque foram presos pela guerra, destruída a sua cidade natal e levado cativo para a Babilônia, longe de tudo e de todos, sem ter uma igreja para dar um conforto, um pastor para aconselhar. E de momento o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, né, levanta uma estátua e bota, todo mundo vai ter que adorar. E todo mundo, grandes e pequenos, dobraram o joelho. Mas 3 jovens ficaram em pé, desafiando toda a autoridade daquele monarca, todo o decreto do rei, sabendo que, sabe o que? Vou ficar em pé para morrer. Mas tem uma coisa, não me curvo. Eu venci esse mundo, eu venci esse reino, eu não me curvo diante disso. Eu só me curvo diante do Deus eterno e mais ninguém. Não importa o que vai acontecer, você vai morrer. O rei mandou chamá-los, disse: é verdade que vocês não curvaram, não dobraram o joelho perante a minha imagem? Sim, eu vou dar uma segunda chance. Ele disse: não precisa. Olha, já botei aí uma fornalha, vou aquecer 7 vezes mais. Bota mais lenha na fogueira. E ele disse: olha, rei, não precisa. Se o nosso Deus quiser nos livrar, bem, se não quiser, não tem problema nenhum. Acontece que eu sei que tenho crido, eu já venci tudo isso, nada disso pode me tocar,
nada disso pode me desafiar, nada disso rouba minha fé, nada disso me faz me curvar diante desse Deus, porque eu sei em quem tenho crido. E o rei jogou eles na fornalha, mas Deus entrou com eles. Deus entrou com ele honrando. Você imagina Deus sentindo essa alegria de ver seus filhos, que lhe representa lá na terra, mas que realmente cumpre a vontade de Deus, desafiando o inferno, desafiando os poderes, desafiando tudo, mas honrando o seu nome. Deus está nos chamando para isso, irmãos. Você tem que dizer: eu venci esse mundo. Quando vier a doença, ela não te destrói. Quando vier a pobreza, ela não te joga na lama, não. Não importa se vem as críticas, não importa o que venha, você continua de pé na fé, crendo no Senhor, porque o nosso Deus, Ele nunca se esquece, Ele nunca chega atrasado e Ele nunca decepciona. Hoje mesmo a minha esposa disse assim: não há um Deus como o nosso Deus, tão poderoso, que se levanta para defender os seus filhos. Em qualquer momento, Deus se levanta do trono, se for preciso, Ele levanta no trono e voa nas asas do vento, para atender um fiel aonde quer que esteja, que acredita nele. Se tiver morrer, que morra. Se tiver passar pelo vale da sombra da morte, que passe. Mas tem uma coisa que nos dá segurança: eu passo até pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Essa é a segurança do crente, irmão. É esse entendimento, é essa fé que faz com que dizer: eu venci o mundo. A gente fica bem triste em ver que pessoas crentes se deixam vencer, às vezes por uma vaidadezinha, velho, uma besteira, de nada. A pessoa se entrega, se rende. Nada, besteira. Troca Jesus por nada. A beleza de Cristo. Parece que nunca entendem que Deus nos chamou para viver com Ele numa entrega total, absoluta e definitiva para Ele. Não é parcial, tem que ser total, absoluta e definitiva, uma entrega. O Senhor quer pessoas assim, que se entreguem para Ele, para que a vontade dEle prevaleça, assim como a vontade dEle prevalece no céu, prevaleça na nossa vida. E pode ter certeza, irmãos, que o Senhor não falha. A gente olha assim para a história do povo de Deus, e parece que, se você olha assim Israel, lá no Egito, apanhando, sofrendo, quantos anos de escravidão, debaixo do chicote, mas o coração dele dizendo: Deus vai levantar um libertador, Deus vai se manifestar, Deus virá um dia nos socorrer. E eles acreditando, passando geração e geração, até que chega o dia que Deus levanta Moisés. Deus cumpriu. Passaram 40 anos no deserto. Deus vai nos dar a terra prometida. Nada poderá nos deter. Homens despreparados para a guerra, homens que não tinham experiência de guerra, enfrentaram reis e destruíram reis, destruíram cidades, passaram por cima de tudo, porque o Senhor: tu estás comigo. Louvado seja Deus, tu estás comigo. Meus queridos, vamos entender apenas uma coisa muito importante. É o que eu medito muito nisto. Quando Jesus disse assim: o reino de Deus, olha, o reino de Deus está dentro de nós. Entenda isso. O reino de Deus está dentro de mim. Está dentro de você também, irmãos? Agora,
quem é esse reino de Deus? Se eu disser assim, se chegasse aqui o governador do estado, Flávio Dino, ele diz: eu sou o governo. Não é assim que ele diz? Eu sou o governador, eu sou o governo do estado. Você sabe, eu como pastor dessa igreja, eu sou o presidente da igreja Assembleia de Deus Imperatriz. Você sabe o que significa isso? Eu, Raul, tenho o governo da igreja está sobre mim. Se eu estiver aqui no púlpito, eu estiver no gabinete, eu estiver lá em casa, ou na sua casa, em qualquer lugar, ali está o governo da igreja. Tem muitos dirigentes que chegam assim: hoje aqui é a sede, porque o pastor está aqui. Porque o governo, onde eu estou, o governo está. Você sabia? Aonde eu estou, o governo está. Se eu chegar na casa do Almeida, eu posso tomar uma decisão lá, porque o governo está comigo. Quando a pessoa olha para mim, já vê logo, ele não vê eu, vê o governo da igreja. Eu saí 2 minutos ali, uma pessoa está ali para me pedir. Por quê? Ele pensa que eu tenho dinheiro. Ele não acha que eu tenho, ele acha que o poder que eu tenho tem dinheiro, que é a igreja. Então, onde eu estou, o poder está. Só que eu, humanamente falando, eu não sou a igreja. Eu faço parte dela. Eu tenho que ter consciência que eu, humanamente, eu, Raul, sou apenas um membro da igreja. Mas em mim está o poder da igreja. Aí onde eu vou, eu não posso ir e deixar o poder lá em casa. Onde eu vou, eu estou com ele. Assim é o reino de Deus. Quem é o rei deste reino? Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele é o rei deste reino. Então, aonde ele está, o reino dele chegou. O reino do céu chegou. O reino de Deus está aqui, porque Jesus estará aqui. Então, agora nós trazemos o reino de Deus. Cristo é o reino de Deus. Ele veio morar dentro de mim. Então, agora o poder de Deus está aqui dentro de mim. O reino de Deus está aqui dentro de mim. E olha, Jesus onde está, o reino está também, o poder está também. Ele não vem para cá e deixa o poder, não. Ele veio para cá e trouxe todo o poder dele. Colocou em mim, colocou em você. Então agora é que vem um segredo. Se Cristo habita em mim, o reino dele está em mim. Então todo o poder dele está exatamente em mim. As minhas mãos serão as suas mãos, a minha voz é a voz dele, a minha palavra é a palavra dele. Agora, o que eu tenho que entender é a mesma coisa. Eu de mim mesmo não sou nada. Mas ele em mim, tudo eu posso. Você já pensou? Eu de mim mesmo não posso nada, mas ele em mim, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Então agora, com esse entendimento que o reino de Deus está dentro de mim, irmãos, todas as bênçãos dos céus está em mim, está em você. Toda sorte de bênçãos, Efésios 1:3, toda sorte de bênção está em mim, está em você. Não falta uma bênção sequer, não falta sobre nós nenhum dom sequer, não falta nenhum tipo de poder sequer. Tudo está em mim, tudo está em você, tudo está na igreja, porque Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habita exatamente em nós. Louvado seja Deus. Agora podemos ter um entendimento. Se eu tenho Cristo como Rei na minha vida, o poder está em mim, por que não viver isto? Por que não desfrutar disto? Precisamos desfrutar. E a coisa mais simples do mundo é só você entender que você e Cristo são o quê? Um. Se eu e Cristo é um, então eu posso agora trazer todas as coisas à existência. Primeiro eu vou valorizar minha palavra, porque a palavra de Cristo é só uma. Você sabia que da nossa boca, Malaquias 2:8, sai a lei?
Eu falava ali com o pastor ainda agora, pastor Ribamar, né? Eu falava isso e ele disse assim, é engraçado. Chegou uma senhora para mim, uma irmã, com um documento na mão do juiz. Despejo na casa, a casa está sendo tomada. Entregou na mão dele. Está aqui, pastor, não tem mais jeito. Ele disse, não, você não vai perder a sua casa. Vá lá no juiz. Eu estou declarando que a casa você não vai perder. Vá lá, fala com o juiz. A irmãzinha foi lá, até chegou o juiz. Quantos anos está nessa casa? Eu tenho 11 anos. Você tem algum documento? Eu tenho as contas de água, de luz, desses 11 anos que eu pago. Deixa eu ver. Ele pegou o documento, rasgou. A casa é sua. A palavra foi dita. Você tem que dar uma palavra com autoridade. E não uma palavra duvidando. Porque Jesus Cristo nunca dá uma palavra para ficar duvidando. Fale com autoridade. Você é pai, você é mãe, você é pastor, você é crente. Você tem convicção que o reino de Deus está dentro de você, que comanda você. Então dê uma palavra de autoridade. Tenha uma consciência de Cristo em você. Chega a essa conclusão: Cristo habita em mim mesmo. Cristo habita em mim. Consciência, certeza. Aí você pode dizer, por exemplo, Cristo é a salvação. Então eu sou a pessoa salva. Nada dessa vida pode tirar certeza de você, se você disser, Cristo habita em mim e Ele é a minha salvação. Ninguém pode roubar de você essa certeza, se você tiver consciência que Cristo habita em você. Cristo é a minha saúde. Cristo é a minha saúde. Meu irmão, se Cristo habita em você e você declarar com convicção, Ele é a minha saúde, todas as enfermidades têm que ir embora, porque Ele é a saúde. Ele é a vitória. Ele é o pão que sacia a minha fome. Eu não tenho fome, porque eu tenho o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Cristo é a água da vida. Cristo é o pastor. Eu nunca estou sozinho, porque eu tenho um pastor que mora em mim. Eu disse um dia desse aqui, irmãos, Cristo habita em nós de tal forma que a nossa vida não é mais nossa. Eu venci o mundo, porque a vida não é mais minha, a vida é dele. Você tem que entender isso. A vida que agora eu vivo na carne não é mais minha, é Cristo vivendo em mim. Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, Ele está tão presente em mim, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9, está tão perto de mim como está a minha boca e o meu coração. Ninguém pode tirar sua boca de você, ninguém pode tirar seu coração de você. Assim é Cristo vivendo em mim. Então quando você pisar nos espinhos, é Ele pisando. Se entrar nas águas, é Ele entrando. Se entrar no fogo, é Ele entrando. Se vai pregar, é Ele pregando. Se vai cantar, é Ele cantando. Se vai orar, é Ele orando. Se vai ajudar alguém, é Cristo ajudando alguém através de você. É Cristo vivendo em nós. Esse entendimento nos leva a declarar: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não vivo mais para mim, e nem vivo para os outros, e nem vivo por causa dos outros. Só tem uma razão de viver: Cristo. Só existe algo que realmente nos dá a maior alegria de viver: Cristo. Tem muita gente enganada assim. Minha maior conquista é porque eu tive um diploma, é porque eu ganhei aqui um dinheiro, é porque eu tenho um patrimônio. Irmão, tudo é vaidade e aflição de espírito. Essas coisas são boas para essa vida, mas você não leva para a eternidade.
Tudo isso é bom, mas tem que ficar em segundo, terceiro, quarto plano, nunca em primeiro. Só existe uma razão, é Cristo e nada mais. Se alguém não amar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas, não é digno de Cristo. Todas as coisas. Amar acima de você mesmo, acima da sua família, acima do seu ministério, acima de sua empresa, do seu trabalho, dos seus filhos, acima de tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Cristo, que é o Rei dos Reis. Busca Ele, olha para Ele, aprenda com Ele, viva para Ele, glorifique a Ele, exalte nele, glorie-se unicamente nele. Bendito seja Deus. A Bíblia diz: se tivesse gloriar, glorie em me conhecer. Olha para este alvo, Cristo. Aí você vai perceber que venceu o mundo. Se você tem uma roupa nova, é para glorificar a Cristo. Ah, se eu não tenho uma roupa nova, glória a Cristo, do mesmo jeito. Aí eu tenho um carro do ano, glória a Deus. Mas eu estou andando a pé, glória a Deus. Estou pregando e muita gente se decidindo, glória a Deus. Estou pregando, não tem ninguém que se decida, glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus. A gente vive só para Ele, só Ele é a razão do nosso viver. Nós não temos outro bem, nem no céu e nem na terra. Nem no céu nós temos outro bem. Ah, eu vou para o céu porque a rua é de ouro. Não, eu vou para o céu por causa de Cristo. Se chegar lá na eternidade, pode ser rua de ouro, água de cristal, trono bonito, mas se Cristo não estiver lá, é o inferno. Nós não vamos lá por causa das ruas de ouro, vamos lá por causa da pessoa bendita de Jesus, o amado de nossa alma. A gente vai viver aqui na terra tanto tempo que Ele permitir viver, por causa de Cristo, para amar ao Senhor. A gente nunca está sozinho, porque Ele está conosco todos os dias. A gente, rapaz, eu vivo sozinho, não tenho com quem falar. Não, eu falo toda hora, porque Jesus está comigo, é o companheiro de todos os momentos. Portanto, meus queridos, vamos olhar para Jesus e aprender a viver a vida cristã, aonde você, todo dia você vai ter prazer, olha, de adorá-lo, vai ter prazer de ler a Bíblia, porque você quer ouvir a voz dele, o amado da alma quer falar, você vai ouvir. Você vai ter prazer de cantar, você vai ter prazer de ir na casa de Deus. Não tem outro lugar melhor do mundo do que estar na casa do meu Deus. Você vai ter o maior prazer do mundo de contribuir. Quero ganhar dinheiro para contribuir com a casa do meu Deus. Tem um prazer. Quanto mais Deus me dá, mais eu contribuo, mais abençoo. Prazer em comunicar o amor de Deus com outra pessoa. Quero pregar, quero ganhar almas, quero fazer a obra de Deus, porque é meu prazer. Paulo tinha esse sentimento. Ele dizia: não tenho nada por precioso nesta vida, porque eu já venci esse mundo. O prazer que eu tenho nessa vida, a minha alegria, é cumprir a minha carreira, é cumprir o meu chamado, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, porque eu quero chegar no céu e receber um aplauso, não é dos anjos, nem dos homens, de Deus. Quero que Deus me aplauda, quero me amostrar para Ele, não quero me amostrar para os homens, não, eu quero me amostrar para Ele, quero que Ele me veja. Isso é que agrada, só Ele. É isso que Jesus disse: eu não recebo aplausos que vêm dos homens, não me interessa se alguém vai me aplaudir ou não, eu quero que Deus, o meu Pai, Ele me aplauda. É dele que eu quero que venha um aplauso, o reconhecimento. Portanto, meus queridos, se nós vivemos assim, a gente vai viver naquilo que o salmista diz no Salmo 91. A gente vai fazer de Deus a nossa habitação e do Senhor a nossa morada.
fazer Deus, ele morar em Deus, e nós estarmos sempre aqui, eu moro em Deus, eu habito em Deus, por isso eu vou ficar escondido no esconderijo do Altíssimo. O mundo não importa, já venci esse mundo. Se o mundo vai virar de perna para o ar, se as coisas vai dar certo ou vai dar errado, se a economia vai bem ou mal, não importa. O importante é que eu estou escondido. Aí 1000 vão cair de um lado, 10.000 vão cair de outro, mas tu não serás atingido, se fizer do Altíssimo a tua morada. Ah, pastor, sabe, tem gente morrendo de todo jeito. Sim, mas você não está morrendo, porque o Senhor tem uma promessa para ti. A promessa de Deus na tua vida vai cumprir até o último momento. O que Deus prometeu para ti, pode o mundo virar de perna para o ar. Agora, no dia que chegar o dia da tua morte, não tem quem possa te livrar. Então não tenha medo. Não tenha medo do mundo. Olha para essas aflições, é tantas aflições, esqueça isso, tenha bom ânimo. Descanse o teu coração em Deus e vença essa circunstância. Vamos dizer junto: eu venci o mundo. Essa declaração de Cristo deve ser a nossa. Amém. Deus nos abençoe.